Auxiliadora, Virgem formosa dos pequeninos, Mãe dadivosa de mil tormentas entre o furor, Deus Filho salva, astro de amor, bradamos todos numa só voz, Auxiliadora, rogai por nós, Auxiliadora, rogai por nós. Olá a todos, estamos começando aí então mais uma academia da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora de São José, aqui de Jacareí, São Paulo. Vamos continuar aí a série Lectio Divina, estamos na parte 2, episódio 3 da história. Vamos começar então. Inicialmente só uma correção, aqui na legenda aqui embaixo, na academia anterior, estava como parte 3, mas na verdade o correto seria parte 2, né? No vídeo passado foi parte 2, história, episódio 2. Hoje é parte 2, episódio 3 da história. Vamos lá então. Primeiro a gente vai começar, eu vou fechar aqui a nossa câmera para a gente poder enxergar melhor e também tirar a legenda para a gente poder enxergar melhor também. Vamos lá, nessa academia nós daremos continuidade à narração do desenvolvimento histórico da Lectio Divina, mas antes vamos fazer um resumo, né, do que a gente já falou. Não vai ser um resumo tão detalhado como da outra vez, mas a gente vai ter uma ideia. Aqueles que quiserem assistir os episódios antigos é bem recomendável e aí vocês podem ter uma melhor noção do que a gente está falando agora. Nos episódios anteriores nós falamos sobre as primeiras raízes da Lectio Divina, né? No Antigo Testamento, os judeus na leitura lá do Antigo Testamento, né? Do Pentateuco, e a partir do nascimento de Cristo, né? E da sua vinda aqui na terra aqui o seu sacrifício na cruz e a ressurreição, aí temos uma nova etapa, né? Nessa nova etapa, quem se destaca é Orígenes, né? E os padres do deserto também, ali nos primeiros séculos, né? Do século II até o século VII, mais ou menos. Nesse período, o cânon das Sagradas Escrituras foi definido dentro do Concílio de Hipona. O cânon são aquele número de livros lá que foram declarados pela Igreja Católica como os livros inspirados, né? Divinamente inspirados. Foram Orígenes e os padres do deserto os principais responsáveis pela expansão das noções bíblicas e patrísticas primordiais da Lectio Divina, em um estilo mais sistemático de ascese. Essa tradição prosseguiu pela Idade Média como parte do ofício divino. Vamos aqui esclarecer alguns termos durante a nossa apresentação. Né? Inicialmente, a parte de ascese. O que é ascese? É uma palavra grega, né? Askesis, que significa exercício. A ascese cristã, no caso, é o esforço de domínio dos sentidos, de correção das más tendências e de libertação interior, sendo de grande importância para a santificação pessoal. Também é chamada de mortificação, né? Um sinônimo. Né? Bom, e o que é ofício divino? Né? Bom, ofício é uma palavra que vem do latim opus, e que significa obra. E o ofício divino, então, é uma obra divina, né? É uma oração pública e comunitária oficial da Igreja Católica. Ela é cotidiana, então é feita todo dia, e os clérigos têm uma obrigação de fazê-la. Né? Essa oração é feita em certos momentos do dia. É composta de salmos, cânticos, passagens bíblicas e elevação de preces a Deus. Esse nome de ofício divino foi usado durante séculos, né? Só foi alterado depois da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II e foi redenominado como Liturgia das Horas. E hoje também os leigos também podem fazer essa Liturgia das Horas. Bom, e agora a gente introduz então o assunto dessa academia, né? A gente vai entrar no século XI ali. A gente tem que lembrar então, na época dos padres do deserto, se desenvolveu então a vida monástica, né? Os mosteiros, os monges, né? E aí, no partir do século XI, se torna costumeiro para os autores monásticos tratarem de 3 atividades ascéticas interconexas, né? A lectio, que é a leitura, meditatio, que é a meditação, e a oratio, que é a oração. Bom, esse tripé
se popularizou no ambiente monástico e foi sendo utilizado pelos monges, mas só foi realmente formalizado lá pelo século XII, pelo monge de Cartucho Guigo II, né? E aí ele fez uma descrição do processo e um detalhamento, né? Na sua carta A Escada do Claustro, é uma carta que ele faz para um outro monge, que é amigo dele. Essa carta é a principal referência a ser usada na instrução desse método da Lectio Divina, né? Na verdade, não é bem ainda está sendo introduzida agora essa Lectio Divina. E esse método, né, consiste em 4 etapas. A gente estava falando de um tripé, né, antes, tinha 3 etapas e surge uma 4ª etapa. E quais são essas 4 etapas então? A leitura, meditação, oração, que são as etapas que já existiam, e a contemplação, que complementa esses degraus, que são chamados degraus, né? E esses degraus são realizados numa cadência progressiva e interdependente. Então, você vai avançando de um degrau para o outro e os degraus você tem que passar de um para o outro para poder alcançar esse processo, realizar esse processo, né? Não necessariamente você chega até o último degrau. Às vezes você pode ficar num degrau não avançar, mas isso com a prática, né, com a oração, vai se alcançando a realização plena desses degraus. Só lembrando que o título do texto dessa carta que o Guigo escreveu para o amigo dele é A Escada do Claustro, e logo a escada tem degraus, então tem essa simbologia, né? Esse texto ele foi composto a partir de muitas citações bíblicas. Então, muitos trechos da Bíblia foram usados como inspiração e foram inclusive transcritos para esse texto da Escada do Claustro. Por outro lado, é preciso mencionar que antes de Guigo teve também Hugo de São Vítor, do século XI, né, do século XI para o século XII, que ele já havia sistematizado a Lectio Divina de uma outra forma. Aliás, não eram nem 4 degraus, eram 5 degraus, né? Eram esses 4 que a gente já comentou, e mais uma última etapa que é a operatio, ação. Seria como se fosse uma caridade, né? Seria botar em prática todos aqueles degraus que foram percorridos antes, né? Bom, uma outra coisa que é importante salientar é que durante a Idade Média, a Lectio Divina não era uma ação interpretativa, mas era contemplativa. O que quer dizer isso? Interpretativa é aquela ação de você olhar para o texto, estudar o texto, né? Lembrar de outras passagens, tentar encontrar uma conexão, né? E entender o que acontece naquele texto, interpretar o texto afinal, né? Já a ação contemplativa não vai por esse caminho. É simplesmente você contemplar aquilo que você está vendo, sem tentar entender exatamente o que está acontecendo, né? Sem tentar entender o sentido completo, integral do texto. Então é mais contemplação. Bom, à medida que o tempo passava, era inevitável que as indagações dos pensadores cristãos a respeito das palavras e imagens usadas durante os exercícios dessas devoções servisse de preâmbulo para o surgimento da Lectio Spiritualis a partir do século XII. Então, a gente vai explicar o que é Lectio Spiritualis, mas é uma continuidade da Lectio Divina. Aliás, a Lectio Spiritualis torna não só como um ramo, mas também um complemento da Lectio Divina. É bom a gente colocar aí as diferenças entre a Lectio Divina e a Lectio Spiritualis, e a gente pode propor as seguintes diferenças. A primeira diferença é que a Lectio Divina requer necessariamente um texto bíblico para exercício devocional. Então você pega a Bíblia, normalmente são os evangelhos, né? E você, a partir desse trecho de texto das Escrituras, você faz o exercício da Lectio Divina. Isso não acontece com a Lectio Spiritualis. Na Lectio Spiritualis você pode usar textos místicos, você pode usar textos espirituais, por exemplo, a vida de Jesus, a biografia dos santos, né? E a partir desses textos, que não são a Bíblia, né? São outros textos, aí você pode usá-los nesse processo da Lectio Spiritualis. Ou às vezes nenhum texto, às vezes você parte simplesmente da sua imaginação, lembrando de alguma coisa, de alguma passagem, né? E aí a partir disso você faz a Lectio Spiritualis. Então, vamos dizer assim, a Lectio Spiritualis é um pouco mais despojada que a Lectio Divina nesse sentido, né?
A segunda diferença é a seguinte: na Lectio Divina, o foco é centrado nas palavras que são lidas, que são faladas, né? Você fala e você está focado nessas palavras. E na Lectio Spiritualis, o foco está nas palavras ou imagens, então podem ser imagens também, que surgem durante ou após a leitura, né? Então, note que quando a gente fala palavra aqui, não quer dizer que são palavras faladas, são palavras que são pensadas, né? Porque o Lectio Divina a gente vai ver mais pra frente, a Lectio Divina é mais falada, e a Lectio Spiritualis é silenciosa, né? Então, você pode, inclusive, na Lectio Spiritualis não ter nenhum texto, como a gente falou antes, né? Pode não ter texto nenhum, você simplesmente estava andando na rua e você, por exemplo, viu uma cena ali e você voltou para casa e ficou imaginando aquela cena. Então você pode imaginar, refletir naquela cena, fazer Lectio Spiritualis com ela. Então são imagens, basicamente, né? Então pode ser palavras ou imagens, né? Então você nota sempre um despojamento aí, uma abertura maior da Lectio Spiritualis em relação à Lectio Divina. Vamos lá então para a terceira diferença, né? A Lectio Divina, o tempo é marcado pelos sons, né? A passagem do tempo é marcada pelos sons das palavras que são lidas. Você vai lendo e o tempo está correndo com base nesse trecho que você está lendo, nas palavras que você está falando. Já na Lectio Spiritualis, você cria um fluxo interno, fluxo consciente que depende do tema. Então pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, depende do tema que você escolheu, né? Já num trecho que você pega nas Sagradas Escrituras, na Lectio Divina, você tem um trecho e com a velocidade com que você está falando esse trecho vai demorar um tempo já conhecido, né? Na Lectio Spiritualis isso aí não é tão demarcado assim. A quarta diferença, né? Na Lectio Divina, o silêncio se sucede ao som. Então você faz a leitura, você fala aquele trecho que você escolheu e você depois fica em silêncio. Na Lectio Spiritualis, o silêncio é o tempo todo. Você está o tempo todo só pensando, imaginando, vendo imagens, né? Lendo um trecho, sim, você está lendo o trecho, mas você não está falando, você está em silêncio. A quinta diferença. Bom, como a gente falou antes, a Lectio Divina, ela estava ali no contexto ali junto com o ofício divino, né? O ofício divino era um exercício público, comunitário, né? E a Lectio Divina seguia o mesmo caminho, né? Também é uma atividade comunitária. A Lectio Spiritualis é mais assim individual, mais autônoma, né? Então individualmente a pessoa pode realizar a Lectio Spiritualis, né? no seu local, um local especial às vezes, ou se não for possível, né? Naquela época tinha lá os mosteiros, né? Então cada um tinha a sua célula, né? Então podia fazer a Lectio Spiritualis dessa forma. Ou um leigo, a gente vai falar daqui a pouquinho de algumas implicações, né? Mais para frente a gente vai falar sobre a invenção da imprensa, né? Isso vai dar uma reviravolta na história, né? Mas isso vai ficar mais para frente, no próximo episódio. Mas a Lectio Spiritualis, em resumo, né? Ela é feita de forma autônoma, então não é uma atividade comunitária como a Lectio Divina. A Lectio Divina é uma forma de se controlar, dirigir e reorganizar as emoções. Então você vai controlar, você vai dirigir, você não vai deixar as emoções fluírem livremente. Já na Lectio Spiritualis, a intenção é conhecer as emoções, experimentar e conhecer as emoções enquanto elas vão surgindo, porque você não sabe exatamente o que você vai experimentar, né? Você tem um texto, uma biografia de um santo, por exemplo, você pode ter um episódio da vida desse santo que você nunca ouviu contar uma história daquele tipo, e você pode ter uma emoção que você não conhece. Já nas Sagradas Escrituras, né, pode ser que você conheça uma boa parte das Sagradas Escrituras e quando você lê um texto, você já sabe exatamente o que você vai encontrar. Então você tem um controle melhor. Então, na Lectio Divina, que é baseado nas Escrituras, isso ia mais por um caminho de controlar e dirigir. E reorganizar, no caso, né? No caso de uma emoção que aparece que não está bem situada, você reorganiza ela. Já na Lectio Spiritualis é uma coisa que você vai analisando enquanto vai acontecendo. Sétima diferença. Bom, pelo critério anterior que a gente acabou de falar, as emoções na Lectio Divina são julgadas como positivas ou negativas em relação ao tema espiritual, antes mesmo do exercício. Então a gente já sabe
como é que vai equilibrar esse conjunto de emoções e até vai filtrar essas emoções também. Já na Lectio Spiritualis, elas adquirem uma condição ética progressivamente no contexto do exercício. Você vai pesando, você vai avaliando, vai ponderando em relação àquilo que você está imaginando, que você está contemplando, e aí a partir disso você vai fazer a sua análise geral e vai exprimir tudo aquilo ali, tirar um sumo daquilo que você acha interessante, importante. Bom, pessoal, então, para não ficar muito pesado, a gente vai parar por aqui, né? No próximo episódio veremos quais foram os fatores responsáveis pelo desvanecimento da Lectio Divina, quer dizer, o desaparecimento da Lectio Divina, mas depois ela volta, gente, pode ficar tranquilo, depois ela volta mais pra frente. E sua substituição pela Lectio Spiritualis, por isso que a gente falou da Lectio Spiritualis, né? Isso aí, num contexto paralelo, tem o surgimento também da Devotio Moderna, que vai influenciar e vai ser influenciada também. A gente vai notar, inclusive, alguns elementos importantes que a gente usa hoje, né? Os retiros inacianos, a gente fala dos retiros inacianos também, e da imitação de Cristo. Tudo é inspiração dessa Devotio Moderna. A gente vai mostrar esse contexto todo aí e essa interação entre todos esses atores aí, tá bom? Então, até o próximo episódio. Salve Maria! Bom, gente, então vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da academia. Quem ainda não... quem pegou só essa academia, se puder então assistir as anteriores, está na playlist lá no nosso canal da Congregação Mariana, né? Basta você digitar youtube.com/Congregação Mariana, tá bom? É bem facinho de encontrar. Então um abraço a todos vocês, espero vocês no próximo episódio aí. Salve Maria!